Casa do Produtor Rural conversa com o engenheiro agrônomo Adriano Dantas da Silva, mestrando em fitotecnia na área de produção de olerícolas, do Departamento de Produção Vegetal da Exalc USP. O tema de hoje será sobre cultivo hidropônico. Adriano, o que é hidroponia? A hidroponia, como o nome diz, vem do grego. Trata-se de hidros, o trabalho na água. Hidros vem de água e ponia vem do trabalho na água. É uma técnica onde a gente substitui o papel do solo, o qual tem um papel de sustentação na parte de nutrição e de fornecimento de água. E a gente pode substituir ele por esses perfis, aqui no caso do sistema de NFT, podendo também utilizar substratos, como a fibra de coco e outros substratos, como a perlita, a vermiculita, por exemplo. Na literatura, alguns pesquisadores consideram apenas como hidroponia apenas esse tipo de sistema. Porém, alguns outros pesquisadores consideram qualquer substrato que seja utilizado, o qual se trabalhe de uma forma inerte e que a solução nutritiva seja fornecida por este. Então, também no mercado a gente tem como esse conceito, produto hidropônico, aquele produto que é também trabalhado nos substratos também. E quais as vantagens e desvantagens com relação ao sistema convencional? Bem, no cultivo hidropônico nós temos uma melhor ergonomia de trabalho, como vocês podem ver aqui na altura da bancada, o trabalhador pode trabalhar na altura dele aqui, tanto para a colheita como para qualquer operação dentro da estrutura. Ele também tem uma maior precocidade, uma melhor produtividade, pois aqui nós fornecemos condições ideais para o desenvolvimento das plantas. Uma proteção contra pragas, doenças e plantas daninhas, uma vez que nós trabalhamos uma estrutura protegida, então a própria estrutura física da casa de vegetação evita a entrada de insetos que poderiam ser praga para as plantas, coisa que no solo, num cultivo aberto, a gente tem um problema muito grave com a incidência de pragas. Doenças também, pois aqui nós podemos controlar um pouco a temperatura do ambiente e a umidade relativa, fazendo com que não forneça condições favoráveis para o desenvolvimento dessas doenças. Plantas daninhas também nós não temos problema, pois aqui nós trabalhamos no perfil, diferente do solo que tem um banco de sementes de plantas daninhas, aqui nós não teremos esse problema. O maior tempo de prateleira desse produto final, pois na hidroponia nós comercializamos as folhosas com a raiz, juntamente com a raiz, diferentemente do solo, que nós cortamos a raiz onde a planta ali já morreu no caso. Aqui nós comercializamos com a raiz, ou seja, aumentando esse tempo de prateleira de 2 a 3 dias e fornecendo um produto de maior qualidade e maior limpeza para o consumidor final. E seria possível um produtor comum produzir seu próprio sistema de hidroponia? Com certeza que sim. Ele deve atentar apenas para dois aspectos principais, o comercial e o técnico. O comercial vai se dar pelo qual mercado que ele está trabalhando. Esse mercado que eu estou produzindo, ele vai aceitar esse produto? Ele vai absorver? Esse mercado está disponível a pagar por um produto de maior qualidade? E o técnico parte do produtor, que ele tem que sempre estar se informando, sempre buscando cursos em universidades, como aqui na Exalc nós fornecemos também, e alguns institutos, como o IAC, por exemplo, Instituto Agronômico de Campinas, e outros. Quais os materiais necessários para montar um sistema? O produtor ele deve destinar uma área para a produção de muda, antes de vir para essa fase aqui, que seria o berçário, posteriormente a fase definitiva, a qual ele vai montar aqui o sistema de berçário. Ele deve ter uma madeira de boa qualidade para segurar a estrutura de cada perfil desse, de cada uma das fases. Porém, não trabalhamos apenas com madeira. Algumas empresas disponibilizam material também para sustentar esses perfis. Alguns produtores já estão fazendo essas bancadas com tubo de PVC de 75 mm, o que economiza bastante na produção e facilita muito para mexer nesses perfis. Aqui eu vou mostrar para vocês como funciona o sistema de berçário. Aqui nós temos o tubo de PVC, onde a empresa ela já perfurou os orifícios onde irão as plantas. Porém, o produtor pode também, com uma serra-copo e uma furadeira apenas, ele mesmo fazer os orifícios no tubo de PVC, que não vai também dar diferença, porém aqui é mais prático, pois já vem perfurados.
Nós temos aqui embaixo do berçário o reservatório de água, o qual nós calculamos a partir da quantidade de plantas que nós temos aqui na fase de berçário. Aqui nós usamos normalmente um cálculo de 0,2 a 0,5 litros por dia por planta. Aqui, como eu conheço aqui mais ou menos o clima da região, eu calculei como 0,3, mas esse cálculo vai de região para região. Como aqui trata-se de um sistema de berçário para uma estrutura não muito grande, aqui nós utilizamos bomba de máquina de lavar roupa mesmo, ou bomba de aquário mesmo, que são essas bombas aqui, a qual faz uma vazão suficiente, pois nesse perfil de berçário, nós necessitamos de uma vazão de 1 a 1,5 litros por minuto por perfil, sendo essas bombas suficientes para isso. Nessa bancada são necessários quantos perfis para uma boa produção? Então, essa bancada ela está diretamente ligada com a fase de produção definitiva. O dimensionamento que eu vou ter para a fase definitiva eu faço a partir daqui, pois todas as plantas que estão aqui irão para a fase definitiva. Aqui no caso nós temos essas 3 bancadas, a qual tem 12 perfis, essa tem 9 e essa daqui tem 10. E a cada perfil desse aqui ele contém 59 orifícios para plantas, espaçados em 3 centímetros naquela inicial, que seria o que é mais recomendado, porém essas aqui estão espaçadas a 15 centímetros. Não que haja interferência na produção de eu colocar 3 ou 15 centímetros. 3 centímetros ou 4 é o mínimo. Eu não posso colocar muito próximo essas plantas, pois elas irão competir por luz e poderão estiolar. Então, o ideal é a gente manter esse espaçamento entre as plantas, entre um perfil e outro, e entre as plantas dentro do perfil. Dentro desse perfil aqui, por exemplo, nós temos 10 centímetros entre plantas. Qual a altura dos cavaletes que dão a sustentação para os perfis? Para o dimensionamento dos cavaletes, nós temos que levar em consideração, primeiramente, a declividade do berçário, tanto do berçário como da fase definitiva. Nós utilizamos aqui 10%. Na literatura, o pessoal cita em torno de 2 a 3%, porém, não se utiliza mais essa declividade, pois estava tendo aquecimento da solução nutritiva, o que não é interessante para nós aqui na hidroponia. O cavalete, ele não tem um padrão, ele deve ser meio metro ou 1 metro. Ele deve ficar numa altura que possibilita ao trabalhador um trabalho confortável sem um desgaste do mesmo. Quais as diferenças na produção de mudas com relação aos tipos de substrato? Bem, na hidroponia nós utilizamos principalmente a fibra de coco e a espuma fenólica, podendo utilizar outros substratos também, desde que forneçam condições ideais para essa muda, para um bom desenvolvimento radicular e tem a ausência de alguns elementos que possam ser tóxicos para essa muda ou para a saúde humana. Dependendo do substrato que for utilizado, será feito de forma diferente o manejo nessa hidroponia. Como podemos citar, por exemplo, a espuma fenólica. Ao utilizarmos esse tipo de substrato, uma placa de espuma fenólica, a qual algumas vêm já perfuradas e outras não, nós utilizamos o sistema de maternidade, o qual trata-se de uma mesa inclinada, onde a solução nutritiva é colocada nessa mesa e depois drenada apenas para que por capilaridade a água umedeça essas mudas. O período de tempo nessa fase de maternidade, a qual é utilizada com a espuma fenólica, ele gira em torno de 7 a 10 dias. Posteriormente, essas mudas irão para o berçário, a qual passarão em torno de 21 dias ou até que as folhas comecem a se tocar. Daí então nós transferimos para que não haja competição por luz dessas plantas. E agora com relação à produção em fibra de coco, como que funciona? Bem, a produção em fibra de coco nós temos em bandeja, né? O produtor pode ter uma área reservada também para essa produção, assim como na espuma fenólica, a qual ela dura em torno de 32 dias ou 35 dias, dependendo da região. Lembrando que esses dias que eu estou falando aqui é para essa região em que estamos trabalhando. Regiões mais quentes ou mais frias irão ter tempos diferentes na produção de muda, também na produção hidropônica. Para a fibra de coco, na região nós temos em torno de 32 dias. Os cuidados que nós temos que ter é principalmente no processo de filtragem do berçário e da fase definitiva. Nesse caso, nós utilizamos essa tela aqui, podendo ser utilizada uma tela anti-fibra ou qualquer tela apenas para filtrar os resíduos da fibra de coco que vai chegar ao retorno, para não entupir a motobomba. Nós colocamos aqui justamente nesse retorno aqui do berçário, como vocês podem ver aqui. A parte do berçário, tanto na fibra de coco como na espuma fenólica, a estrutura é a mesma. O diâmetro dos perfis, o espaçamento é o mesmo. A tubulação que vai levar essa solução é a mesma. Aqui nós utilizamos uma tubulação de 20 ou também pode ser utilizado de 25 milímetros. E o sistema de retorno também trata-se do mesmo sistema. Apenas a diferença entre os dois sistemas é o uso da maternidade, no caso da espuma fenólica,
e uso direto para o berçário, no caso da fibra de coco. Etapas de produção. Quais são as etapas para se chegar nessa fase definitiva onde a gente se encontra agora? Bem, depois da produção de mudas, quer seja ele em qual for o substrato, quer seja em fibra de coco, no caso, nós iremos direto para o berçário. A partir do berçário nós iremos para cá, ou quer seja na espuma fenólica, a qual nós passamos por uma maternidade, logo em seguida para um berçário e depois vamos para cá. Lembrando que a estrutura principal é praticamente a mesma. O que vai mudar são algumas coisas como o diâmetro do perfil. Aqui nós temos um perfil de 75 milímetros, enquanto lá nós temos um de 40, o qual acondiciona melhor essa muda. Aqui vocês podem ver que a muda ela tem um espaço para desenvolver o seu sistema radicular. Mudas sadias são mudas onde o sistema radicular é branco, onde não tem nada escurecido, como vocês podem ver aqui. A declividade das bancadas é a mesma, 10%, tanto para a fase definitiva como para a fase de berçário. Nós também temos que atentar para o espaçamento entre os perfis, que deve ser maior, pois aqui nós iremos ter plantas com um maior tamanho. Então, para que elas evitem de tocar as folhas e competir por luz. No caso aqui desse perfil dessa empresa aqui, nós trabalhamos com uma distância entre plantas de 25 centímetros e uma distância entre perfil também de 25 centímetros, fornecendo às plantas uma condição favorável ao seu desenvolvimento e não competição por luz. E qual que é o funcionamento com relação a fornecimento de nutrientes? Tem algum coletor, bomba? Inicialmente, para cada fase de produção, nós temos uma solução nutritiva. A solução nutritiva que circula nesse perfil aqui é diferente da solução nutritiva que circula no perfil do berçário, pois aqui as plantas exigem uma demanda maior de nutrientes. O sistema de circulação é basicamente o mesmo do sistema de berçário, onde nós temos a solução nutritiva saindo de um ponto mais baixo, indo para um ponto mais alto, passando pelos perfis e por um sistema de um coletor retornando à caixa, o reservatório de água que está essa solução nutritiva. Como pudemos observar, existem algumas diferenças com relação ao berçário e até chegar aqui na produção final. E como se faz para calcular o dimensionamento da bomba na fase do berçário e na fase da produção final? Bem, da mesma forma como nós falamos na fase de berçário, para o dimensionamento do reservatório, nós utilizamos o quanto que a planta consome por dia. Aqui na fase definitiva também. Aqui nós utilizamos de 0,5 a 1 litro por dia por planta. Isto para dimensionarmos o reservatório. Quando vamos dimensionar a bomba, o que nós utilizamos é a vazão necessária por perfil. No caso do berçário, nós temos uma vazão indicada em torno de 1 a 1,5 litros por minuto. Já aqui na fase definitiva, nós temos uma recomendação de 1,5 a 2 litros por minuto. Para fazermos uma conta fácil aqui, apenas para demonstrar para o pessoal, nós podemos fazer o dimensionamento de uma casa de vegetação, onde, por exemplo, nós teremos 7 bancadas dessa daqui, onde o espaçamento entre perfil está de 0,25. O cavalete de 1,5 metros. Por bancada, se eu dividir 1,5 metros pelo espaçamento entre o perfil, eu tenho 6 perfis por bancada. Como eu tenho 7 bancadas, multiplicando 7 por 6, nós temos um número de perfis de 42 perfis. Nós pegamos agora a vazão por perfil, pegamos sempre a vazão máxima, multiplicamos esse valor por 2, dando 84. Logo em seguida, nós temos o que nós iríamos precisar, essa vazão de 84 litros por minuto, que seria a vazão total pelos perfis. Porém, ao irmos compararmos, adquirirmos a bomba, nós adquirimos a vazão dela em metro cúbico por hora. Então nós devemos multiplicar esse valor por 0,06 para nós adquirirmos essa vazão em metro cúbico por hora. Um outro conselho que eu dou é você calcular 50% a mais dessa potência que você calculou. Então, ao invés de multiplicar por 0,06, nós multiplicamos por 0,09, levando em consideração também o catálogo da bomba, o qual deve ser analisado, altura manométrica, entre outros parâmetros que também devem ser avaliados juntamente com o catálogo da bomba. Nesse sistema hidropônico, é possível produzir qualquer tipo de hortaliça? Nós podemos trabalhar com várias hortaliças folhosas. Alface, rúcula, agrião, cebolinha, espinafre, coentro, dependendo da sua região que você estiver trabalhando. Cabe ao produtor ele ter uma avaliação do seu mercado, como por exemplo, no Nordeste brasileiro o pessoal tem um costume de utilizar o coentro na sua culinária, coisa que não acontece aqui pelo Sudeste.
Então o produtor, antes de montar e de pensar em montar qualquer estrutura, ele deve avaliar justamente esse mercado a qual ele vai atender, o qual irá refletir diferentes estruturas na sua casa de vegetação. E tem alguma diferença com relação aos canos, ao dimensionamento de uma hortaliça para outra? Existe sim. Por exemplo, no caso da alface, nós utilizamos perfis de 75 mm até 100. No caso da rúcula, nós utilizamos um perfil um pouco mais fino, com um diâmetro menor. Aqui, mostrando aqui para vocês apenas a rúcula, eu vou tirar aqui para vocês mostrar também que o sistema radicular dela, onde funciona da mesma forma que esses perfis definitivos aqui, porém apenas com um diâmetro menor. Porém, nessa produção de rúcula, a solução nutritiva ela é diferente da solução nutritiva da alface. Então o produtor ele deve conhecer as exigências das plantas, quer seja de luminosidade, quer seja de temperatura, para saber se essa planta se adequa à sua região, quer seja também da sua solução nutritiva. Como por exemplo a rúcula ela é um pouco mais exigente em ferro. Então a mesma solução nutritiva que eu utilizo para o alface eu não posso utilizar para a rúcula. Aqui eu faço outra solução nutritiva e para essa daqui eu faço outra solução nutritiva para a alface no caso. Ainda aqui na fase definitiva, estamos vendo algumas estruturas. Você gostaria de destacar algumas partes dela? Claro. Nesse caso aqui nós temos a tubulação, né, que irá injetar a solução nutritiva em cada perfil. Como eu citei para vocês, há uma vazão de 1,5 a 2 litros por minuto por perfil desse aqui. Posso até tirar para vocês aqui apenas para exemplificar. Cada um desse aqui mantém uma vazão constante em cada um desses perfis. Aqui nós temos um bico injetor, ele é rosqueável, eu coloco aqui uma fita veda-rosca para evitar vazamentos aqui no perfil, o que iria ocasionar aqui em algas, no caso, aqui fora, que a gente tenta evitar ao máximo na solução nutritiva. Aqui um registro que deve ter tanto na fase definitiva como na fase de berçário, o qual posso controlar essa vazão. Então tem um controle total aqui da bancada. Se eu quiser desligar para fazer alguma manutenção, posso desligar. Alguma manutenção dentro do perfil ou dentro da bomba, eu tenho todo o controle a partir desse registro aqui e do registro que também está localizado na bomba. O sistema de retorno, que é esse cano aqui mais grosso, como vocês podem ver, que ele tem um diâmetro de 50 milímetros. Esse aqui proporciona uma pressão maior. E esse sistema de retorno é o que vai retornar a solução nutritiva para o reservatório que se encontra logo ali embaixo. E quais os cuidados com a manutenção para manter uma boa produção sempre do sistema hidropônico? Bem, deve-se atentar para algumas manutenções dentro da estrutura da própria casa de vegetação, como manutenção de plástico, o plástico rasgado, limpeza desse plástico. A durabilidade desse plástico ele deve durar, dependendo do fabricante, eles garantem em torno de 5 a 10 anos. Hoje em dia está estendendo-se mais esse período pelo cuidado que está tendo maior a partir desse produtor. A sujeira no plástico ela diminui a luminosidade e a qualidade de luz que vai entrar nessa estrutura, ocasionando uma perda de qualidade no produto final. Lembrar ao produtor que a economia de insumo ela reflete em economia de qualidade de produto final. Então, se eu economizo no material plástico, se eu economizo muito numa tela, numa semente, num adubo ou em qualquer coisa, eu vou ter economia também na qualidade final do meu produto e isso irá refletir no meu preço final do produto. Então o produtor deve saber que ele está se tratando de uma atividade que tem um investimento sim, porém também tem um retorno maior do que o cultivo em campo aberto. E com relação à solução nutritiva, né? Tem alguns parâmetros que é necessário analisar? Sim. Aqui nós fazemos primeiramente o cálculo da solução nutritiva a partir da demanda da planta, né? Nós realizamos esse cálculo e nós usamos principalmente dois parâmetros, que é a condutividade elétrica e o pH da solução nutritiva. Nós devemos fornecer condutividade elétrica e pH ideais para o desenvolvimento dessa planta, o qual é diferente na fase definitiva da fase de berçário. Na fase de berçário, a planta ela exige menos nutrientes, então a concentração de sais é menor, tendo uma condutividade elétrica consequentemente menor. Aqui nós trabalhamos com a condutividade elétrica de 1,6 milissímenes por centímetro, o qual favorece o desenvolvimento da planta já nessa fase aqui de crescimento. Condutividade elétrica em si, ela reflete a capacidade de conduzir ou transmitir uma corrente elétrica. Ela está diretamente relacionada com a quantidade de sais que está presente nessa solução.
Com o consumo diário da planta desses nutrientes, a planta ao absorver água, ela absorve água e nutrientes. Então essa condutividade elétrica vai diminuindo ali no reservatório. Consequentemente, o produtor deve sempre estar visualizando essa condutividade elétrica para sempre estar fornecendo sais na quantidade, concentração e proporção ideal para o desenvolvimento dessas plantas. Assim como também o pH. O pH nós devemos manter em torno de 5,5 a 6, um pouco mais ácido, pois é nessa faixa onde eu tenho uma maior disponibilidade de nutrientes para as plantas. E qual o tempo total de produção de alface, por exemplo? Bem, como eu havia citado para vocês, nós não podemos estabelecer um tempo para hidroponia, são 20 ou 25 dias. Isso vai variar de região para região. Regiões mais quentes, as plantas saem mais precoces. Regiões mais frias, a planta desenvolve um pouco mais lento e demora um pouco mais para ser comercializada. Aqui na nossa região, nós temos um período nessa fase definitiva de 20 a 25 dias a planta está pronta para ser comercializada. É bom a gente lembrar que o produtor ele deve estabelecer um contrato de venda, sempre. Ele deve fornecer um contrato de venda, primeiramente, antes de ele montar qualquer estrutura. Ele deve pensar o quanto que ele vai vender, qual a frequência que ele vai vender, qual o número de hortaliças que ele vai vender, quais são as opções que ele vai fornecer. A partir daí, ele vai fazer o seu dimensionamento e ter sucesso na sua atividade. E como que seria o ponto, assim, quais seriam os aspectos a serem observados para saber se a planta está pronta para ser comercializada? Bem, isso aí vai de região para região, do mercado que você está trabalhando, se você está comercializando a caixa, se você está comercializando a unidade. Então não existe um tempo certo de tamanho ou de peso. Você pode comercializar sua alface com 300 gramas ou 450 gramas, por exemplo. Depende do mercado em que você está querendo atingir. Então depende do peso que o produto tiver. Que é a hortaliça, no caso. Depende para o consumidor final qual é o interesse dele. Se ele vai comprar a caixa ou se ele vai comprar a unidade, por exemplo. Isso vai refletir diretamente no retorno do produtor. Instalação das bombas. Seria agora que você falasse um pouquinho sobre as bombas e as caixas d'água. Como que deve ser feita a instalação? Bem, antes de nós exemplificarmos como que deve ser feita essa instalação, devemos lembrar que para a hidroponia nós devemos priorizar a temperatura da solução nutritiva. Para isso, nós colocamos os reservatórios a um nível abaixo do solo para garantir uma temperatura amena nessa solução. Sabemos que temperatura acima de 30 graus Celsius na solução nutritiva causa uma redução na solubilidade do oxigênio em torno de 80%. Então, como aqui nós temos condições quentes, nós colocamos sempre abaixo do nível do solo os reservatórios. O ideal é que também a tubulação seja toda enterrada, o que nós não temos aqui, mas o ideal para o produtor é que ele enterre toda essa tubulação justamente para garantir essa temperatura melhor para a solução nutritiva. Como eu citei para vocês, o dimensionamento da bomba eu fiz a partir daquele cálculo, levando em consideração a altura manométrica e vazão de cada bomba, onde nesse caso aqui, cada bomba dessa está responsável por nutrir 2 bancadas destas aqui. Porém, não é o que nós vemos na prática, isso aqui é apenas para fins de pesquisa, onde nós podemos testar diferentes soluções nutritivas. O que nós temos em prática são normalmente reservatórios de 5.000 litros de água ou acima de 2.000 litros de água. Nós não recomendamos reservatórios acima de 5.000 litros de água. Por quê? Um reservatório que tenha acima de 5.000 litros de água, ele fica difícil de se manejar, tanto os nutrientes como a condutividade elétrica, o pH. Se eu tiver algum problema de alguma doença que veio da muda na bancada e veio para esse reservatório está responsável por inúmeras bancadas. Então vou ter uma contaminação generalizada. Então aqui, como vocês podem ver, nós colocamos aqui uma tela termorrefletora e um sombrite de 80%. Essa tela termorrefletora aqui, ela causa 65% de sombreamento, mas não é de regra esse material. Alguns produtores usam telha de amianto ou alguma estrutura, alguma cabaninha, apenas para garantir que a luminosidade não atinja esses reservatórios. As bombas ali instaladas, nós podemos utilizar alguns filtros antes da entrada da água para o reservatório. Nós utilizamos filtros de disco ou filtros de areia, e também depois da saída da bomba nós também podemos utilizar os filtros de disco para garantir que não haja entupimento dessas bombas. Adriano, e conforme você disse, as plantas elas vão, digamos assim, se alimentando e se nutrindo, mas esse nutriente vai diminuindo a concentração na solução, né?
Como que é feito o cálculo para a reposição desses nutrientes? E como saber que se deve fazer a reposição? Bem, como eu havia citado para vocês, o produtor ele deve estar sempre atento como que está a sua condutividade elétrica e o seu pH. Para a correção, primeiramente, de pH, ele pode utilizar alguns ácidos, no caso do pH estar acima do ideal, algum ácido como o ácido fosfórico, ou também algumas bases para também alcalinizar esse meio, caso a solução esteja com pH mais reduzido. Quando nós averiguamos essa condutividade elétrica e ela deu uma reduzida, que é o natural, pois a planta está absorvendo esses nutrientes, nós iremos repor esses nutrientes. Ao repor, nós fazemos com base na solução nutritiva inicial. Então vamos exemplificar aqui. Se eu tenho uma solução nutritiva de 1,7 milisiemens por centímetro, ao averiguar a condutividade elétrica nesse reservatório, ela estava em 1,4, ou seja, reduziu 0,3. Ao reduzir 0,3 ele significa 17,6% em relação a 1,7 que era o inicial. Ou seja, eu devo repor com 17,6% a solução inicial, a concentração inicial que eu utilizei para obter aqueles 1,7. Então eu vou adicionar 17,6% dos sais que eu coloquei para atingir a concentração inicial. Como é visitado para vocês, os reservatórios se localizam aqui abaixo do solo para garantir uma temperatura melhor para essa solução. E vou mostrar para vocês aqui como que funciona o sistema da motobomba. Aqui onde é a saída da solução nutritiva, passa pela bomba, isso aqui é uma bomba de meio cavalo, a partir daquelas pontas que eu mostrei para vocês, onde a solução será levada a todas as bancadas. Aqui nós montamos um sistema de retorno, muito importante para a solubilização desses sais dentro da caixa d'água. Também a oxigenação dentro da caixa d'água, que é muito importante. Aqui mostrando para vocês, esse sistema de retorno garante não apenas misturar todos os nutrientes, como a oxigenação, como vocês podem ver essas bolhas aqui. Aqui o sistema de filtragem, que eu falei para vocês, caso a gente use fibra de coco para filtrar, a mesma tela que nós usamos lá no berçário, e que cada caixa é individualizada. Não recomendamos, mais uma vez, caixas muito pequenas, pois elas favorecem o aquecimento da solução nutritiva e também uma rápida diferença durante o dia da condutividade elétrica e do pH, devido a essa variação fácil pelo volume pequeno de solução nutritiva que se encontra no reservatório. Pragas e doenças. Além dos cuidados com a solução nutritiva e na reposição da solução nutritiva, tem outros cuidados visando a planta para protegê-la de doenças e pragas que também devem ser feitos? A incidência de pragas e doenças. Lembrando que, como se trata de uma estrutura onde tem um alto investimento inicial, o produtor deve ter certeza que adquiriu sementes de algumas empresas idôneas, também como substrato, perfis também. Tem que ter todo esse cuidado, pois a doença pode não estar somente aqui dentro, mas vindo de fora já. O produtor deve evitar a entrada de doença na sua estrutura. As pragas e as doenças elas podem ser monitoradas. Para isso, necessita-se de mão de obra especializada para identificar cada doença e também usa-se aqui na estrutura, nós podemos utilizar algumas armadilhas adesivas para fazer esse controle e também para fazer o monitoramento para eu saber quando que eu vou entrar com o controle. Lembrando que em estrutura de ambiente protegido, nós utilizamos bem menos defensivos do que em campo aberto, pois aqui há uma incidência menor de pragas e doenças. No caso, nós utilizamos a armadilha amarela, a qual é responsável pela captura de, por exemplo, mosca branca, e as armadilhas adesivas azuis, que também pega principalmente o trips, também que é praga também aqui na alface e também pode disseminar algumas viroses, como vira-cabeça, por exemplo, no caso da alface. Além de pragas, também qual é a principal doença que afeta as culturas de hortaliças no sistema hidropônico? Bem, o terror que foi para alguns produtores em hidroponia no início dessa atividade foi o Pythium, que é um fungo que ele fica presente dependendo da qualidade da água que vai nutrir essas plantas. Vou mostrar para vocês aqui o que seria para nós uma planta sadia. Nós conseguimos identificar uma planta sadia a partir da sua parte aérea, né, a ausência de algumas manchas, um vigor das suas folhas e também pelo sistema radicular. Nós temos que procurar sempre obter sistema radicular clarinho assim, sempre branco. Sistema radicular escurecido
a gente está tendo problema, pode ser um problema com o pitch, um problema com oxigenação dessa solução nutritiva, aquecimento dessa solução nutritiva, nós buscamos sempre deixar um sistema radicular assim, sempre clarinho. Qual que é o principal sintoma do pítio? O pítio ele causa morte generalizada das plantas, pois ele vai circular durante todo o perfil, né? Então ele causa um murchamento dessa planta a partir da morte do sistema radicular. E qual que é a melhor maneira de combater o pítio? Bem, antigamente não existia controle, os produtores tiveram grandes prejuízos, muitos saíram dessa atividade devido ao problema de pítio. Porém, hoje no mercado já existem vários produtos para o controle. Lembrando que o produtor sempre deve manter higienizadas suas bancadas entre um ciclo e outro. Para o pítio e para outras doenças também, nós recomendamos a limpeza tanto do reservatório como dos perfis, deixando circular numa concentração de 400 ppm de cloro ativo, o que daria em torno de 2 litros de água sanitária num reservatório de 1000 litros de água. Deixar circulando por uma noite com a tampa preferencialmente fechada, para que esse cloro haja dentro dos perfis dentro do reservatório, e em seguida deixar esse cloro circulando com a tampa aberta, para que ele volatilize. Pois esse cloro ele pode ser tóxico às plantas, ele pode causar um efeito de fitotoxidez. Então nós temos que ter a certeza que esse cloro já foi evaporado. Estrutura do sistema. Para você que ficou interessado no cultivo hidropônico, vamos falar agora das estruturas e do que é necessário para se iniciar uma produção. Bem, para o cultivo hidropônico, ele se dá principalmente aqui no Brasil de forma em ambiente protegido. Para isso existem várias empresas as quais fornecem essa estrutura, variando o preço de empresa para empresa. Algumas empresas já fornecem a estrutura de casa de vegetação em torno de R$28 mil, 1000 metros quadrados. O que deve se atentar é a temperatura da região, principalmente para a elaboração do pé direito, que seria a altura até o início desse arco. Regiões muito quentes, esse pé direito deve ser mais elevado para que garanta uma melhor circulação do ar. Aqui, como vocês viram ao exemplificar o pé direito, aqui nós também temos a tela termorrefletora, a qual garante que não haja uma incidência luminosa muito alta nas plantas. Aqui nós temos que ter alguns cuidados também para vedar os tubos coletores, que são esses tubos aqui. Pois esses tubos, ao ficarem expostos à luz, favorecem o desenvolvimento de algas, já que estamos trabalhando com a solução nutritiva, então devemos ao máximo evitar a incidência da luminosidade em cima dessa solução nutritiva. Para evitar também essa incidência luminosa, nós também colocamos na entrada de cada perfil, nós podemos colocar isopor ou até uma espuma que tem comercialmente para este fim. Aqui apenas para mostrar para vocês uma solução mais barata, né, de fazermos isso, apenas para que não haja uma incidência luminosa direta nessa solução nutritiva, o que iria favorecer o desenvolvimento dessas algas, e não é interessante, pois essas algas elas causam um desbalanço na solução nutritiva por acidificação ou liberação de alguns compostos tóxicos. Adriano, ainda com relação à vedação, como que ela é feita, o que é necessário para se realizar a vedação? Nesse caso aqui, vai do que o produtor está habituado a trabalhar, ou o que ele tem disponível próximo dele. Aqui eu coloquei uma cápsula onde eu vedo aqui, eu dou a sugestão de não vedar completamente essa cápsula com cola. Isso aqui é apenas de encaixe. Pois quando eu quiser limpar esse coletor, eu tenho uma liberdade maior ao puxar essa cápsula e limpar aqui dentro. No perfil, eu utilizei aqui apenas silicone para fazer essa vedação aqui e não ficar caindo solução nutritiva. Nós no cultivo hidropônico devemos evitar ao máximo o desperdício dessa solução nutritiva, pois há um custo para a elaboração dessa solução nutritiva, e também se nós deixarmos esses vazamentos também podem favorecer o desenvolvimento de algas durante a estrutura da própria hidroponia, que não é favorável. E com relação à altura do pé direito, tem uma altura mínima recomendada, ou como você falou que conforme a região é maior por causa do calor, mas tem um mínimo de altura? Aqui, por exemplo, qual que seria a altura que você instalou? Nós não trabalhamos exatamente com um mínimo, nós usamos bem aí o bom senso mesmo de região para região. Pois quanto maior o pé direito, maior eu vou ter uma circulação de ar. Então eu tenho uma temperatura mais confortável aqui. No caso dessa estrutura aqui, ela está com o pé direito em 3,5. Ela tem um pé direito em 3,5 e ela garante já aqui uma temperatura um pouco agradável.
Se fosse um pé direito um pouco maior, com certeza iriam causar uma sensação térmica mais agradável aqui dentro. E com relação ao material utilizado para cobertura, que tipo de material é recomendado? Existem vários tipos de plásticos disponíveis no mercado. Existem plásticos difusores da luz, o que é interessante, pois ao fazer esse papel de difusor de luz, ele garante uma maior atividade fotossintética para a planta. Existem plásticos com 120 micras, com 200 micras, vários no mercado. Então cabe ao produtor ver o custo-benefício desse plástico. Às vezes um plástico muito barato, consequentemente, irá causar um prejuízo maior, pois ele irá ter que fazer essa manutenção mais constantemente e uma durabilidade menor desse plástico aí. Então no mercado já existem tanto plásticos diferentes como telados diferentes, isso está bem disponível no mercado em grande quantidade. Conforme você disse sobre os plásticos, eles evitam a diminuição da temperatura e controlam a temperatura do ambiente. E com relação ao telado, para que eles servem, laterais? Bem, primeiramente, o plástico ele não ajuda a amenizar a temperatura. Pelo contrário, ele ajuda a gente a conservar a temperatura aqui dentro da estrutura. No caso, o ambiente protegido ele começou em países mais frios, então a estrutura era essencial para eu conservar esse calor gerado durante o dia à noite. Então o plástico ele tem, para nós aqui, a principal função desse plástico é a proteção contra a chuva ou contra algum intempérie que possa atingir a minha planta. Essa é a principal, e a qualidade da luz também. Então o plástico não diminui a temperatura? Ele não diminui, ele acaba conservando para que faça justamente esse efeito estufa. Por isso que algumas pessoas chamam casa de vegetação de estufa, por favorecer esse efeito estufa, consequentemente conservando mais essa temperatura. Quanto aos telados que nós temos nas laterais, a principal função desses telados é justamente evitar a entrada de pragas, de alguns insetos que poderiam atacar a minha cultura. Então, dependendo do mesh que eu vou utilizar nesse telado, eu utilizando uma tela anti-afídio ou um telado desse aqui que não é tão rigoroso quanto a filtragem de insetos, eu tenho proteção maior ou menor da minha estrutura, das minhas plantas. Principais fatores para a implantação do cultivo hidropônico. Além de toda essa estrutura que foi apresentada, existe outro fator que é fundamental para o início de uma produção hidropônica? Bem, os fatores que são principais antes do produtor começar a montar o seu sistema hidropônico, primeiramente a qualidade da água. A água, o que a gente indica é uma água, o produtor fazer uma análise química e microbiológica da água. O que nós temos na literatura de recomendação é uma água que ela tem uma condutividade elétrica abaixo de 0,5 milisiemens por centímetro e uma concentração de cloro e de sódio abaixo de 5 e 10 ppm respectivamente. Dependendo da qualidade dessa água, eu posso ter alguns tratos para eu manter uma qualidade no produto hidropônico que não vale a pena devido ao incremento no preço final do produto. Então, primeiro, antes do produtor montar o seu sistema, ele deve ver essa qualidade dessa água realizando essa análise química e microbiológica em algum laboratório especializado nesse tipo de análise. Um outro fator que o produtor deve avaliar é o mercado. É indicado que esse produtor faça uma pesquisa de mercado para saber se o seu produto será bem aceito por esse mercado, já que esse produtor irá ter um custo elevado em relação ao plantio convencional. Então, antes de iniciar essa atividade, o produtor deve atentar a esses dois fatos principais: qualidade da água e o seu mercado. Bom, Adriano, foi apresentado durante o vídeo bombas, a necessidade de especificar a movimentação da solução nutritiva, e eu acredito que tenha de haver alguma infraestrutura necessária com relação à parte elétrica. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Bem, na parte elétrica nós temos que ter tanto para a fase de berçário como a fase definitiva, pois essas bombas elas não funcionam em tempo contínuo, elas funcionam de forma intermitente, havendo algumas pausas. Essa pausa ela é importante justamente para que haja uma oxigenação da raiz. Se eu deixasse uma solução nutritiva correndo a todo tempo, não iria ser permitida essa oxigenação da raiz, o que não seria bom para a nossa planta. Então, nós trabalhamos com períodos de irrigação diversos, podendo ser de 15 minutos ligado e 10 minutos desligado, ou 15 minutos ligado e 30 minutos desligado. Na literatura, antigamente o pessoal sempre falava, de regra, 15 minutos ligado e 15 minutos desligado. Porém, era utilizado isso antigamente, pois os timers eles eram daqueles analógicos,
que funcionavam de 15 em 15 minutos. Hoje em dia nós já temos timers digitais, então nós podemos modificar bastante essa programação. Eu vou mostrar para vocês agora a parte elétrica dessa estrutura de casa de vegetação. Aqui nós temos separado a fase definitiva, as bombas de fase definitiva e as bombas aqui do berçário. Então aqui eu utilizo esse timer aqui. Esse timer eu consigo fazer uma programação de 733 programações apenas com esse timer, de liga e desliga da bomba. Não obrigatoriamente você deve utilizar esse timer, existem vários timers disponíveis no mercado. O importante é que ele forneça os tempos de ligar e de desligar da bomba, é apenas isso. Um disjuntor de liga e desliga, que é essencial. No caso, dependendo da potência que estamos trabalhando, iremos trabalhar com contatores ou relés, que é justamente para o acionamento do circuito. Aqui é um outro timer também, mostrando aqui apenas para o berçário. E eu indico que para cada bomba você tenha feito um interruptor para liga e desliga. Pois às vezes eu estou trabalhando com duas bancadas, o timer está ligado, eu quero fazer uma manutenção apenas nessa bancada, eu desligo essa bancada, faço a manutenção que eu quero, logo em seguida eu ligo. Então o sistema elétrico é de extrema importância. A hidroponia tem a desvantagem que ela é extremamente dependente ao uso de energia. Então, o essencial é termos entrada para um gerador de energia para este painel. Pois quando acabar a energia, eu posso conectar esse gerador energizando o painel e energizando as bombas, pois as plantas são totalmente e diretamente dependentes dessa solução nutritiva que está circulando nos perfis. E a solução fica dia e noite nos intervalos determinados rodando? Não. Durante o dia nós temos um intervalo, nós aqui fazemos um intervalo de 15 e 30, 15 minutos ligado e 30 minutos desligado. Durante a noite nós podemos espaçar mais esse intervalo de irrigação. Nós colocamos 4 irrigações durante a noite espaçadas entre si. É importante lembrarmos que a temperatura ela é essencial nesse fator de tempo. Em dias muito quentes eu não posso deixar muito tempo a bomba desligada, pois essa planta irá evapotranspirar, vai perder mais água, consequentemente ela pode chegar a morrer. Então nós temos que ter cuidado nessa frequência de irrigação. Vantagens da hortaliça hidropônica em relação à convencional. Adriano, a gente percebe quando consome a rúcula hidropônica que ela tem um sabor diferente com relação a produzida no sistema convencional, é isso mesmo? Correto. Como eu havia citado para vocês, dentro das grandes qualidades da hidroponia, das grandes vantagens de precocidade, qualidade, aqui nós fornecemos condições ideais para as plantas, então elas se desenvolvem no seu máximo. Alguns pesquisadores afirmam até que as plantas produzidas em hidroponia elas têm um valor nutritivo maior. Então alguns compostos e cadeias aromáticas também são produzidos com mais eficiência em maiores quantidades também, garantindo um sabor diferencial desse produto final. Com a apresentação de Gabriel Novoletti, edição de Lucas Barbosa e direção de Marcela Matavelli, nós vamos ficando por aqui. Para outras informações, acesse o nosso site www.exalc.usp.br/cprural. Para mais informações, entre em contato com a Casa do Produtor Rural da Exalc.